Lá no Salmo 51, é um salmo muito interessante porque nos fala de uma revelação completa da nossa alma. Assim como Davi o fez, diante até de um dos seus pecados, ele sabia ali da sua posição, da sua postura. Então, ele disse assim, Salmo 51, e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que a tua justiça é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Aqui Davi, tomado por aquele momento de dor, pelo seu pecado ali com Batseba, ter cometido aquele adultério, ter cometido ali aquele assassinato, de Urias, o esposo de Batseba, e também ali depois de sofrendo as consequências até da morte do seu bebê. Davi, ele tinha esse coração segundo do rei, mas é porque é tão puro? Não, é aquilo que Deus quer e requer a respeito de nós. Quando nós passamos, nós pecamos na vida, algumas coisas nos acontecem. E a principal delas é esse sentimento de culpa. Primeiro, porque não vem um arrependimento. Então, essa dor, ela se torna latente dia após dia. Outra coisa que a gente pode pensar são as questões que nos acontecem. Por exemplo, uma menina que, por exemplo, é violentada, ela pode ter o sentimento de culpa. Mas como assim? Ela foi violentada? Sim, porque ela tem esse sentimento de culpa, como se ela fosse ali imputada a ela essa culpa por ter provocado o seu molestador. Isso acontece, infelizmente. Mas isso, na vida, ou é um trauma ou um processo traumático. Aquilo que nós sofremos. Agora, a culpa é quando nós pensamos assim, eu sou o erro. Triste isso, né? Muitas pessoas vivem presas a isso e as suas atitudes diante dos problemas, diante dessa situação de culpa, quais são essas atitudes? A primeira dela é aquela transferência de responsabilidades. Quando alguém é vitimado pela culpa, ele transfere a sua responsabilidade. Por exemplo, Adão, quando questionado por Deus por que ele estava nu, por que ele tinha se escondido, ele falou, olha, foi essa mulher que o Senhor criou para mim. Ou seja, ele transfere. Outro sentimento comum de quem vive essa culpa é exatamente a fuga. Nós queremos fugir dos nossos problemas. Queremos ali passar, fingir que não é com a gente, jogar a sujeirinha para debaixo do tapete. Talvez Davi tentou fazer isso, trouxe ali o rapaz, mandou ele beber vinho, mandou ele deitar com a mulher, ele tentou fugir do problema. E depois encobrir a culpa. E encobrir a culpa, nós já sabemos que isso não fica. A palavra do Senhor nos ensina que o nosso pecado nos há de achar. Não tem nada escondido que não venha a ser revelado. Ou seja, a gente não adianta tentar encobrir, mas só que nesse exercício, quase que de empilhar pratos, nós vamos tentando levar o nosso dia a dia, o que nos traz mais dor, o que nos traz mais tristeza, o que nos paralisa diante de Deus e diante das circunstâncias que estão à nossa volta. Quantos casamentos são paralisados por causa da culpa? Um cônjuge errou com o outro e ali tentando encobrir, o casamento não prospera, a família não prospera, se afasta dos filhos, se afasta dos amigos, porque tomado pela culpa. E quando a gente vê essa consequência, a primeira delas em relação a Deus é o quê? É a regressão espiritual. O que é isso? A pessoa regride. Quantas pessoas começaram com um ministério tão bonito? Erraram. Começaram com a vida tão bonita? Erraram. Mas aí, porque fugiram, tentaram encobrir, tentaram transferir essa culpa, o que acontece? Essas pessoas, então, começam a regredir na sua história.
essa regressão espiritual tira o apetite bíblico, tira o apetite da oração, tira o apetite da comunhão. Isso tudo é andar para trás. Outra coisa que acontece comumente é essa angústia da alma. Davi aqui expressou exatamente essa angústia da alma. Olha, o meu pecado ele sempre me persegue, não estou aguentando mais, purifica-me com hisopo. Ou seja, eu quero algo amargo para cobrir isso aqui, porque a alma dele estava entristecida e muito por causa desse pecado e por causa desse sentimento de culpa. Outra coisa é a comunhão, a perda da comunhão com Deus. A palavra do Senhor nos ensina em Isaías que aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos afasta de Deus, são as nossas transgressões. Se nós então alimentamos essas transgressões, ainda que não em ações, cometi um erro, não cometo mais, mas ali eu não resolvi isso dentro de mim, isso me separa de Deus. Agora, quais são as nossas atitudes que devemos ter para nos livrar desta culpa? A primeira delas é confessar a culpa. A palavra do Senhor nos ensina, lá em Tiago 5,16, nos ensina que devemos confessar os nossos pecados, as nossas dificuldades, uns aos outros, para sermos curados. Davi disse numa outra oportunidade, enquanto eu me calei, secaram-se os meus ossos. Ou seja, esse entristecimento pode sair a partir do momento que você se cura, falando, confessando, colocando para fora. E aí você vai precisar de quê? Abandonar a prática do pecado. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que confessa as suas culpas, os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia. Mas aquele que tenta encobrir, jamais prosperará. Está lá em Provérbios 28:13. Ou seja, nós temos que confessar e deixar. É um processo, tá vendo? Então, para se livrar da culpa, confesse e deixe. Depois, claro, você vai precisar de assumir as consequências. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos perdoa do pecado, da iniquidade e das transgressões, ainda que não inocenta o culpado. Então, preste bem atenção. Quando tiver algo para ser resolvido na sua história, assuma as consequências. Elas podem ser mais brandas quando você assume. Isso já é um sinal de arrependimento. Temos visto aí nesses tempos as delações premiadas. O que é isso? A pessoa ela assume a culpa, a consequência, mas porque ela está ajudando o outro, está restabelecendo ali restituições, ela pode ter ainda algum benefício. Então, pense muito nisso. E depois, esqueça-se do fracasso. A palavra de Deus nos ensina, lá em Isaías 43:25, que Deus, Ele diz, sou eu mesmo que apago as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro. Se Ele tem esse poder de esquecer dos nossos pecados confessados, deixados e restituídos, mas nós devemos então colocar uma pedra. Não é viver ali à margem ou à sombra, ali com esse fantasma nos assombrando. Então, culpa? Eu? De jeito nenhum. Sou um pecador remido no sangue de Cristo. Olha, Deus me perdoou, então por isso eu caminho na minha história. Amém? Então, livre-se da culpa, viva livre, seja livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Pai, eu quero orar nesta hora, especialmente, ó Deus, pela vida destes que agora nos assistem e que, talvez movidos, tomados por uma culpa, sejam eles, ó Deus, colocados fora desse cativeiro. Que esses grilhões, ó Deus, da culpa, esses grilhões ali, como nós chamamos do rabo preso com alguém, deste melindre, Deus, em nome de Jesus, seja hoje o tempo, a hora, o momento para que essa liberdade chegue, para que este amigo, esta amiga, possam viver a liberdade no Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.